Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 109.700 dólares americanos, com uma pequena queda de 1% ao longo dessas últimas 24 horas. Queda essa que é pequena comparada ao que outras criptomoedas têm apresentado ao longo desse último dia. O Ether, por exemplo, segundo o maior criptoativo do mercado, está caindo cerca de 3,2% nessas últimas 24 horas, com cada unidade nesse instante em 2.580 dólares americanos. Queda natural, tendo em vista que ao longo dos últimos dias as criptomoedas esticaram bastante, inclusive o Bitcoin rompeu a sua all-time high, renovou o seu topo histórico, atingindo a impressionante marca de 111.970 dólares no dia de ontem, justamente no dia 22 de maio, no Bitcoin Pizza Day, no dia que a gente comemora a primeira transação comercial envolvendo o Bitcoin e um ativo físico, que no caso é a pizza. De qualquer maneira, o Bitcoin ficando ali nesse valor ainda acima dos 109 mil dólares, continua valendo mais do que 1 quilograma de ouro. Ou seja, se você tem um Bitcoin, você tem mais do que 1 quilo de ouro puro. Isso é bastante significativo. Mas essa correção não é devido apenas por essa esticada. Quando a gente tem uma grande esticada assim, é natural que a gente veja uma realização de lucros. É normal que a gente tenha uma correção. É mais do que normal, chega a ser saudável. Mas, de qualquer maneira, não é só por isso que as criptomoedas estão tendo essa correção, essa pequena correção ao longo desse último dia. O que aconteceu? O presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, publicou em sua rede social um post propondo 50% de imposto, 50% de tarifa de importação em cima da União Europeia, começando no dia 1º de junho. É óbvio, é claro que isso gerou uma forte reação do mercado. Para vocês terem uma ideia, o mercado americano está aberto há cerca de 1 hora, no momento de gravação desse episódio, e nesse instante o S&P 500 está caindo 0,75%, a Nasdaq está caindo 1% e a Dow Jones está caindo 0,6%. A gente consegue ver que as empresas de tecnologia, inclusive, estão sofrendo mais. Nvidia caindo 1,6%, Apple caindo mais de 2%, a Amazon caindo 1%, Google caindo mais de 1%, a Meta também caindo mais de 1%. Enfim, a gente vê o mercado como um todo americano corrigindo. E é claro que isso acaba afetando também o Bitcoin. Mas, novamente, o BTC tem se mostrado muito resiliente. Afinal de contas, o BTC ele tem perdido menos valor durante esses momentos de crise do que ações super tradicionais. Então, aquele discurso de que o Bitcoin é muito volátil, é verdade, eu continuo fazendo esse disclaimer, mas tem sido menos volátil do que ações americanas. Isso é um importante aprendizado nessa crise de trade war que a gente está vivenciando. É bem bacana ver o amadurecimento do Bitcoin. E por falar em amadurecimento do Bitcoin, a gente também continua vendo o aumento do interesse por Bitcoin dos institucionais e dos investidores tradicionais. E a gente tem algumas formas de conseguir medir esse interesse. Uma dessas formas é, sem sombra de dúvidas, o ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. No dia de ontem, dia 22 de maio, no dia que o Bitcoin renovou a sua all-time high, a gente teve mais um fortíssimo inflow. Para vocês terem uma ideia, no dia 22 de maio, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos compraram 8.648 unidades de BTC. E quem liderou essa entrada foi novamente da BlackRock, que só o da BlackRock teve uma entrada de 7.870 Bitcoin. Com isso, com essa entrada do dia de ontem, o ETF da BlackRock passou a ter mais de 650 mil BTC sob gestão e, somando todos os ETFs, tem mais de 1.200.000 BTC. Um número muito forte, um número muito grande e que foi acompanhado no dia de ontem também pelo ETF de Ether Spot. Foi a maior entrada dos últimos meses. Eu não me lembro de ter tido uma entrada ao longo desses últimos meses tão forte quanto a gente teve no dia de ontem. Ao todo, foram 43.328 unidades de ATH compradas, o que em dólar americano deu mais de 110,5 milhões de dólares. De novo, não consigo me recordar a última vez que a gente teve uma entrada tão forte assim no ETF de Ether. E no ETF de BTC, ao longo dessas últimas semanas, a gente já viu alguns dias com mais de 8.000 BTC de inflow, o que só simboliza a força do Bitcoin e a força do Ether com institucionais e com investidores tradicionais também. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão da adoção do Bitcoin por institucionais, a gente teve ao longo dessa semana a aprovação no legislativo do estado do Texas, nos Estados Unidos,
a aprovação de um projeto de lei que versa sobre a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin estadual. Foi aprovado no Legislativo e agora está indo para a sanção ao veto, claro, do governador do Abbott. E esse projeto ele não fala especificamente do Bitcoin. Ele fala que o Legislativo pode comprar qualquer criptomoeda desde que o market cap seja superior a 500 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Se a gente olhar o market cap, a capitalização de mercado das principais criptomoedas, a gente vai ver que a única criptomoeda que de fato passa por essa premissa é o Bitcoin, que tem 2,1 tri de market cap, e o Ether, que é o segundo, tem cerca de 300 bi. Então, apesar de ser algo mais generalizado para a criptomoeda, as premissas que ele coloca só faz que seja somente o Bitcoin. Se for sancionado, o Texas vai ser o terceiro estado dos Estados Unidos a aprovar alguma criação de reserva estratégica de Bitcoin estadual. O primeiro foi o New Hampshire, que para mim de fato é um projeto válido. O segundo foi do Arizona, que eu não consigo entender ainda muito bem a criação dele, porque a governadora sancionou um projeto de lei que versa que todas as criptomoedas, todos os criptativos não reivindicados pelos usuários, no prazo de 3 anos se tornarão estaduais. Mas eu não consegui entender que tipo de reivindicação é essa, que tipo de distribuição seria essa que poderia ser reivindicado. Enfim, na minha opinião, esse do Arizona que foi aprovado, eu nem considero de fato uma criação, mas esse do Texas sim possibilita um investimento que nem o de New Hampshire possibilita. Então a gente vai acompanhar de perto, a gente tem outros ainda tramitando, a gente tem no Arizona de fato, a gente tem um de North Carolina também, ou em homenagem aqui um amigo nosso que comentou aqui no Giro Bitcoin no Spotify, Carolina do Norte, não North Carolina, também versa sobre o investimento. Então, estamos vendo uma verdadeira corrida estadual e Texas tem tudo para se tornar o próximo estado a ter essa aprovação. E para fechar o episódio de hoje, algumas notícias rapidinhas. A Sandler Scientific, que inclusive no site já colocou o símbolo do Bitcoin grandão como parte do seu logotipo, inclusive, anunciou a compra de mais 455 BTC por 50 milhões de dólares. Com isso, agora essa empresa possui 4.264 unidades de Bitcoin que estão avaliadas no momento em 460 milhões de dólares. A gente tem visto, de fato, empresas de diversos setores, de diversos segmentos, investindo cada vez mais no Bitcoin, investindo cada vez mais nas criptomoedas, e com isso, o que eles têm conseguido é uma valorização, inclusive, da sua estoque, da sua ação, e um maior interesse por parte dos investidores tradicionais. Um exemplo muito claro disso é a Metaplanet, que já é popularmente conhecido como a strategy asiática, como a strategy japonesa, que era uma ação que tinha um baixo nível de negociação na Bolsa de Tóquio antes de começar a comprar BTC ao longo de 2024. E no dia de ontem, eles se tornaram a ação mais negociada, a ação mais tradeada na Bolsa de Valores japonesa. Para vocês terem uma ideia, o volume atingiu 921 milhões de dólares americanos, ou seja, quase 1 bilhão de volume de negociação em apenas um dia. Então, para uma ação que não era muito negociada, se tornar a maior ação, a ação mais negociada do mercado japonês, é algo muito simbólico, é algo muito importante e que, sendo bem sincero com vocês, foi por causa, sem sombra de dúvida, da estratégia de adicionar Bitcoin em sua tesouraria. E a última notícia rapidinha, falando de mercado brasileiro, a Transfero, que é a empresa brasileira emissora da stablecoin atrelada ao real, a BRZ, fechou uma parceria para integrar a Circle Payments Network. A CPN, que é justamente a Circle Payments Network, é uma rede global lançada pela Circle, que é a emissora da stablecoin de dólar americano USDC, que conecta instituições financeiras para facilitar remessas internacionais, pagamentos e a liquidação de transações envolvendo stablecoins reguladas. Vale ressaltar que a BRZ já foi a maior stablecoin do mundo sem ser atrelada ao dólar. Atualmente não perdeu a posição, se não me engano, até para a stablecoin de ouro, inclusive, mas a BRZ é uma stablecoin bastante relevante no mercado internacional, stablecoin atrelada ao real brasileiro, e que agora faz parte aí desse grupo gerenciado pela Circle, emissora da USDC, segunda maior stablecoin do mundo. Se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado pelo seu apoio. Tá vendo a gente pelo YouTube? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Assim como você que está escutando a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts,
Deixa o seu comentário também, se a plataforma permitir. Passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas, que isso faz com que o nosso episódio, que o nosso podcast seja cada vez mais distribuído para mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês que têm comentado nos vídeos, nos episódios, nos podcasts de uma maneira geral. Eu busco responder todo mundo, porque o seu apoio faz com que a gente possa continuar produzindo conteúdo diário aqui para informar você sobre o mercado cripto. Muito obrigado a todos pela companhia ao longo dessa semana. Tenha um excelente final de semana e na segunda-feira a gente já está aqui para conversar mais sobre o mercado cripto de uma forma geral. Valeu!